Turma, eu tive um professor de seminário numa única matéria. Não foi minha matéria favorita, mas foi uma matéria que teve momentos muito bons, que marcaram a minha vida. Mas eu me lembro especificamente de uma frase que esse professor usou. Aliás, esse professor, ele foi pastor de vários de vocês aqui na cidade. Ele não mora mais em Atibaia, mora em outro país. Mas enfim. E eu me lembro uma frase que ele usou em determinada aula que eu nunca esqueci. Ele era um pastor já experiente no ministério. E ele disse o seguinte: quando alguém começa a sua experiência pastoral, de ministério pastoral, implantando uma igreja ou servindo em alguma igreja, essa pessoa vai encontrar dificuldades. É isso que ele dizia, vai encontrar. Né? E isso é real. Mas a frase que ele usou, a partir desse contexto das dificuldades do ministério pastoral... Obrigado, filho. Ele disse o seguinte: na primeira igreja, ou na primeira experiência de ministério, o pastor novato tem uma dificuldade. Ele não sabe se as lutas que ele está enfrentando são lutas do ministério como um todo, ou lutas daquela igreja especificamente. Nos primeiros anos de ministério, um pastor não consegue discernir se a briga que ele está enfrentando é muito específica de um lugar, ou se é uma luta que ele enfrentaria em qualquer lugar que ele fosse. Eu quero tratar com vocês hoje de lutas, não só lutas, mas processos que, usando essa frase do professor, não são típicas de uma igreja. São típicas do ministério, especificamente do ministério de Paulo em Atos, mas com muitas dessas situações, boas algumas e ruins outras, acontecendo em todos os ministérios. Temos aqui pessoas que estão engajadas no ministério e podem perceber que há situações que pode ser uma igreja aqui em Atibaia, pode ser uma igreja em Nova York, pode ser um grupo lá, Ticuna, no meio da Amazônia. Os problemas que a gente enfrenta são problemas, as situações, são situações típicas do ministério, especificamente da implantação de igreja. E quando a gente vê o livro de Atos, nós vamos ver que tanto Paulo e Barnabé desenvolvem um processo que eles aplicam em praticamente todas as igrejas, todas as cidades, quanto o que vai acontecer a partir desse processo, dessa estratégia. As reações também são típicas em todos os lugares. Vou pedir que você abra comigo, então, Atos capítulo 14, versículos 1 a 7. E eu coloquei o título, nem sei se pode ser esse o título, mas Ministério é assim mesmo. Esse é o título. Mudou, tá? Eu tenho esse título, um outro que está aqui, outro que foi para o Guinho, enfim, cada um, mas aqui ficou Ministério é assim mesmo. Atos capítulo 14, versículos 1 a 7, diz assim o texto, o Guinho vai projetar para a gente já, diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar ou maltratar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Esse é o texto que depois vai ficar projetado para vocês no slide daqui a pouquinho. Deixa eu dar o contexto aqui para vocês, bem rápido, porque nós estamos lidando com essa passagem, já lidamos na semana passada. Paulo e Barnabé fugiram, tendo implantado uma igreja em Antioquia da Psídia,
fugiram de lá na semana passada, depois de instituir ali a igreja e serem perseguidos pelas autoridades. Eles saem e eles vão caminhar. Joga para a gente aqui o mapa, alguém, por favor. Então, eles saem de Antioquia e vão aqui em direção a Icônio, essa cidadezinha aqui. Eu trouxe uma foto da região ali, só para vocês terem ideia de como que é o trajeto. Joga para a gente, Hugo, por favor. Mais uma vez, é um trajeto de 160 quilômetros. 160 quilômetros vai dar 5 a 6 dias de caminhada, num bom passo, que não sei se dá para ter uma caminhada. O que vocês acham? Dá, não? Turma, estamos precisando fazer exercício, hein? Esses camaradas são bons, hein? Eles estão caminhando 160 quilômetros nessa região, foto recente aí do lugar, tá bom? E eles vão para a região agora de Icônio. E aqui eu quero trabalhar com vocês agora em Icônio, nessa cidadezinha, a 160 quilômetros de Antioquia da Pisídia. O que eles vão fazer? Eles vão chegar, vão fazer o procedimento aqui, que eles fazem em todas as cidades que eles vão. E eu quero então tratar das ações e reações que são comuns. Essas etapas comuns, pelo menos no ministério de Paulo, no ministério de Barnabé, em Atos, na primeira viagem missionária, eu quero tratar quais são as etapas que o texto mostra que eles meio que praticam e que se sucedem em todo lugar que eles vão. E a primeira etapa está no versículo 1 do capítulo 14, quando diz assim, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga. Essa é a primeira etapa. Olha que bonito, vocês continuam vendo? A primeira etapa está nessa parte que diz em Icônio. Travou aí, Huguinho? A primeira etapa é o estabelecimento ou aplicação de uma estratégia teologicamente coerente. Nossa, Pedro, que grande, não? Joga aí pra gente, Huguinho, por favor, olha lá. Uma aplicação de uma estratégia teologicamente. Eu vou explicar isso para vocês. O texto diz, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Paulo e Barnabé têm um jeito de operar nos lugares que eles vão. Toda cidade que eles vão nessa viagem, eles esperam o sábado e o primeiro lugar que eles vão pregar o evangelho é na sinagoga. Essa é a estratégia deles. Eles sabem o que fazer em cada cidade. Tem sinagoga? Tem. Ok? Já sabe que a reunião é de sábado, né? Sinagoga judaica, reunião é de sábado. Todos os lugares que eles vão, havendo sinagoga, eles vão para a sinagoga. Só quando não tem sinagoga, que é no caso de Atenas, por exemplo, Paulo vai para o lugar mais próximo de uma sinagoga, na cultura grega, que é a praça onde se discutia filosofia. Mas observe o seguinte, não é algo por acaso. Eles têm um método, eles têm uma estratégia. E a estratégia, isso é trazido numa matéria chamada Teologia Bíblica de Missões do Novo Testamento. Isso é toda uma aula de 3 horas que se fala de por que os apóstolos vão para a sinagoga. Eu quero trazer isso em 2 minutos para vocês. São 4 vantagens e 4 áreas que a gente trabalha do porquê eles vão para uma sinagoga. Primeiro, há uma questão teológica. Eles vão para a sinagoga porque eles entendem que Deus tem um plano com os judeus e que dos judeus depois vai para os gentios. Há uma prioridade no plano de Deus. Há uma razão teológica para isso. Os judeus é o povo do Antigo Testamento, o povo da aliança. E a ideia é mais ou menos a seguinte. Eles vão pregar para os judeus para que Deus faça a sua obra ou através dos judeus ou apesar dos judeus. A ideia deles, Paulo é judeu, Barnabé é judeu, é que, se Deus salvar os judeus alcançam o resto, através dos judeus. Mas normalmente não é o que acontece.
Eles vão, oferecem o evangelho para os judeus na sinagoga, os judeus rejeitam e eles falam, quer saber? Agora eu vou lá para fora, vou para os gentios. Mas o primeiro aspecto dessa estratégia tem que ver com teologia, a prioridade do povo judeu. Segundo, há uma afinidade cultural. Paulo é judeu, Barnabé é judeu. É o segundo motivo que é essa estratégia. Então, eu vou falar para quem eu consigo me comunicar melhor. Ok? Então, eles têm a mesma cultura. Depois, os judeus já conhecem o Antigo Testamento. Então, há uma afinidade teológica. Então, de conhecimento teológico. O judeu já sabe, quando ele cita Salmo, o judeu já sabe o que é. E, por último, há uma questão quantitativa. A estratégia tem que ver com grupos, várias pessoas reunidas. Em vez de eu chegar e pregar para 1 ou 2, a sinagoga tinha um número, se eu não me engano, são 12 ou 13 homens. Né? Não sei se tem segredos, né? Mas são esses homens ali que se reúnem e, então, eles já têm uma audiência. São 12, 13, 14, 15, 20, 50 famílias representadas no lugar. Então, já tem um aspecto de estratégia quantitativa. Então, veja, há uma questão de teologia, há uma questão de conhecimento bíblico, há uma questão de afinidade cultural e há uma questão de estratégia quantitativa. Então, eles vão para as sinagogas e eles fazem isso em todas as cidades que eles vão. Turma, para pregar o evangelho em algum lugar, em alguma cidade, para implantar igrejas, é necessário pensar estrategicamente. Existem estratégias, às vezes, com uma boa teologia, uma teologia coerente, e existem estratégias que funcionam com a teologia horrível. Vou dar exemplo para vocês. Muitas igrejas crescem. Gente, isso que eu vou falar não é nenhuma recomendação, é uma desrecomendação. Mas eu vou falar como acontece. Tem muita igreja que cresce com um negócio chamado culto de libertação. Já ouviram falar? O que é culto de libertação? O camarada está nas drogas, na bebida, enfim, na vida imoral, sei lá, uma religião pagã, não cristã, faz um culto em que se promete milagre e libertação. Atrai muita gente. Uma teologia ruim. Então não é uma estratégia teologicamente coerente. Ok? Teologia de quebra de maldição. Não, assim, eu que lá atrás, muitos anos atrás, era adolescente, vim de uma igreja assim. Posso dizer, realmente atrai gente. Mas não é uma estratégia que a gente vai usar porque ela não é teologicamente correta ou boa. Agora, existem estratégias teologicamente boas, mas eticamente questionáveis. Eu vou falar uma, eu espero, se você já usou, eu já usei, me arrependi. Se você usa, pensa se as minhas colocações aqui, avalie se são colocações pertinentes. Já ouviram falar da pesquisa de religião? Você vai de casa em casa, você fala o seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa. Vai lá, a pessoa vai com colete e tal. Né? Qual a sua religião? E aí a pesquisa já leva a pessoa para a pregação do evangelho. As perguntas. Veja, é pregação do evangelho. Onde que eu questiono a questão da pesquisa? É uma pesquisa. É do Ibope, né? Nem existe mais Ibope, né? Como que chama agora? Que seja IBGE, então. O IBGE existe. Não é uma pesquisa. A gente precisa ter uma estratégia que seja teologicamente coerente, pregue o evangelho, mas seja eticamente sustentável. Paulo e Barnabé têm uma estratégia que é teologicamente boa, que vai usar o Antigo Testamento, mas que ela é teologicamente coerente e é eticamente sustentável. Ele chega na sinagoga e diz, Jesus veio para todos, primeiro para o judeu e também para o grego. Querem? E aí a turma normalmente, alguns dizem sim e outros dizem não.
Eu quero aproveitar, tem vários irmãos que não são da nossa igreja ainda, ou que estão aqui visitando e tudo mais. Então, o que eu vou falar agora, em cada ponto, talvez, não sei se em cada, mas em alguns, tem que ver com a nossa igreja. Então, ouçam vocês que não são daqui, mas é com os irmãos ovelhas aqui que eu quero conversar agora. Irmãos da Igreja Batista da Trindade. Eu tenho pensado muito nesses aspectos que nós vamos lidar hoje. Nós, como igreja, precisaríamos ser mais intencionais na nossa cidade, estabelecer uma estratégia real e teologicamente coerente e eticamente sustentável. Esse é o tema que mais tem ocupado a minha mente e as minhas orações nessa igreja. Como que a nossa igreja vai começar a sair dos muros? Ou trazer pessoas do muro para dentro, ou as duas coisas. E eu tenho chegado a algumas conclusões. Primeiro, avaliado o que é a nossa igreja. Se a gente não sabe quem nós somos, a gente não sabe o que a gente está oferecendo também. Há duas grandes ênfases na nossa igreja, na minha opinião. Talvez esteja exagerando uma delas, mas uma com certeza é assim. A principal ênfase da nossa igreja é o ensino bíblico. Pega a Bíblia e explica, passagem a passagem. Demore o tempo que demorar. A gente quer compreender a Escritura para valer. Ok? Segundo, a gente tem tentado viver em comunidade. Não é um grupo que se reúne sempre, mas quando se reúne a gente tenta estar bem juntos. Ontem teve curso aqui, 5 horas da tarde, e eu coloquei várias vassouras atrás da porta para ver se os irmãos iam embora e não iam. Não é isso que funciona, né? Você põe a vassoura atrás da porta, né? Mas ontem o pessoal queria ficar... Certo, Júlio? Vocês tentando ensaiar aqui, né? E os caras ali conversando. Aí o pastor fala, vai, né? Pessoal, né? Até esqueci o celular depois. Obrigado mais uma vez, né? De levarem lá para mim. Mas, veja, são duas áreas que não são pouca coisa. Não é tão simples achar uma igreja que prega de fato a Escritura. E muito mais difícil achar uma que prega a Escritura e que quer conviver nesse ambiente meio familiar. A gente se conhece há anos, os que vão chegando vão ficando, e a gente passa por várias fases, tem nossas tretas, nossas diferenças, a gente resolve, a gente lida de novo, perdoa, cresce. Sabe essa vida dinâmica da igreja? É isso que a gente quer. A gente não quer uma igreja que as pessoas não se conhecem. Sendo assim, como que a gente vai estabelecer uma estratégia teologicamente coerente, seja para sair ou para trazer gente que não é crente? E eu tenho pensado nessas duas direções. Estratégias para a gente sair da igreja e para fora. Eu mencionei, eu sempre menciono o texto de Lucas, que eu postei para os irmãos no WhatsApp essa semana. Olha, eu vou falar o que eu penso. Desculpa, irmãos, faz churrasco. Faz churrasco com seus amigos, mas paga o churrasco. Leva pessoas que não são crentes para conhecer a sua família, seu lar, a sua casa. Sai, não é aqui o primeiro contato, é lá. E se o churrasco te tira do convívio, porque alguém tem que ficar com a barriga quente, com a panceta quente, faz um almoço, tenha pessoas que não são crentes perto de você. Atrai essas pessoas no seu convívio. Eu trabalho numa empresa. Se você é daqueles que trabalha presencialmente, agradece a Deus, isso é uma oportunidade. Faz um culto na hora do almoço, uma vez por semana. Não sei pregar, eu te ensino. Ok? Isso não é problema. Eu não sei falar, eu te ensino. Ok? Do que eu sei, eu te ensino. Ok? Pode ser que não seja o suficiente, aí já não sei. Né? Mas alguém precisa lembrar, são pessoas que estão lá fora sendo perdidas, que Deus colocou na sua vida.
Eu sempre conto para os irmãos. Tem um irmão que uma vez chegou e falou, pastor, um dia eu vou levar uma pessoa aqui na igreja para você evangelizar. Eu falei, não traga. É sua pessoa, não é para mim. É para você. Agora, se você trouxer, agora não vai cobrar Deus depois que o galardão é meu. Ah, não, eu levei. Não, você levou, perdeu. Não é? Faz um passeio. Momentos em família. Sabe, familiares, a gente precisa testemunhar para essas pessoas. Então, é um incentivo daqui para fora. Eventualmente, como comunidade, a gente pode atuar na cidade também. O Todd Casewater, que veio pregar aqui em março, abril, mencionou da igreja fazer coisas como grupo. É muito mais fácil. Fazer evangelismo numa praça é uma coisa, você fazer uma atividade como igreja é outra. O impacto é outro e para a gente protege, né? Estamos juntos, um do lado do outro. Falando de trazer pessoas agora de fora para dentro. Para o segundo semestre, eu vou abrir o jogo para vocês. Né? Os irmãos são visitantes, ou os irmãos, as pessoas que nos visitam, é entre nós aqui, vocês podem ouvir, tá? Segundo semestre, nós vamos fazer reuniões de casais a mais. Por que eu tenho observado? Reunião de casal tem trazido muita gente que não é crente. É uma demanda, relacionamento. Alguém tem dito, talvez a questão da pandemia, talvez. Mas não é questão da pandemia, é questão do pecado mesmo. Está na sua casa, está na minha e está nos de fora. E a gente precisa aprender para a gente ser melhor, mas os de fora também. Tem pessoas que eu tenho chamado aqui para a igreja que não vêm de domingo. Já chamei, vem cá num domingo. Eu vou. Estamos esperando até hoje. Mas na reunião de casais vem. Por quê? Porque lida com algo prático. Então, nós vamos ter mais 3 esse ano. Uma agora de 16 de junho, uma em agosto e outra, se não me engano, em outubro. Que mais? Nós vamos ter culto nos lares. Vamos tentar de novo, não deu certo as primeiras vezes, mas a ideia de quebrar... Igreja não é um prédio. Igreja é gente. Então, há vários irmãos que quando nós tivemos 2 ou 3 iniciativas disseram, olha, as pessoas nunca entrariam numa igreja, mas foram na minha casa aquele dia. Falei, vamos tentar de novo, vamos fazer. Não deu certo, não querem, a igreja não quer, tudo bem. Estamos tentando sair um pouquinho e ao mesmo tempo trazer. Esse é meio, os dois, né? Nós vamos ter agora, por exemplo, em julho, como terceira iniciativa, a terceira agora são grupos etários, nós vamos ter BF. Aqui, estamos para fazer o cartazão aqui, tem uma escola aqui na esquina. Eu não lembro qual é o horário, acho que é 5 da tarde, fica assim de gente. De pai buscando criança, inclusive parando e não deixando o pastor entrar ou sair da igreja. Tudo bem, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Não é tudo bem. Né? Teve um dia que eu quase liguei, tinha um telefone no carro, eu quase liguei. Né? Eu precisava sair, eu falei, meu Deus. Mas eles estão aqui passando em frente à igreja todos os dias. Mais do que eu, mais do que né, o pessoal que vem aqui durante a semana. E a gente não está alcançando esses caras. Vamos agora tentar trabalhar com essa turma da escola. Agora, não sou eu, somos nós. Eu estou querendo marcar em outubro, um tempo de jovens aqui na igreja. Bem legal, bem legal. A gente tem um sábado com um evento jovem, porque jovem chama jovem. Né? Então, eu vou participar. Todos os jovens da minha idade estarão aqui. Né? Mas é a ideia da gente ser mais ativo com pessoas que a gente já, de alguma forma, tem um relacionamento. Então, estratégia de sair e estratégias de trazer. Pessoas que a gente quer alcançar, e o apóstolo Paulo, eles têm um esquema que funciona. As pessoas ouvem o evangelho. Aliás, a última coisa que eu quero falar da nossa igreja aqui. Eu gostaria, irmãos, esse é um sonho, e eu não sei ainda como que esse sonho pode se tornar real, mas eu gostaria dessa igreja aberta todos os dias durante a semana. Com algum projeto, ou de música, ou de aula, de alguma coisa. Agora, veja, não é um projeto meu. Tem que ser um projeto nosso.
Se quer um porteiro para abrir a igreja, eu abro. Ok? Venho muitos dias aqui. Mas a ideia é que seja um projeto de irmãos da igreja falando, cara, vamos alcançar a comunidade? Pastor, pode usar o espaço da igreja? Olha, vamos considerar para valer, porque isso é ser igreja, está aberta. Eu venho aqui sozinho tantas vezes, eu fecho o portão que eu fico com medo. Não é primeiro que eu saio tarde, muitas vezes. E aí eu falo, rapaz, mas eu queria essa igreja aberta durante o dia. Atrairia pessoas, só às vezes nunca entraram, não sabe como é o ambiente, fala, onde tem o altar? Ele fala, não tem altar. Tem uma mesinha com os banquinhos, pode ser? Sabe, coisa até às vezes básica. E são oportunidades, nós precisamos estabelecer uma estratégia teologicamente coerente. Essa é a primeira etapa. Eles têm estratégia, eles sabem o que fazer em cada cidade. Eles já têm isso pensado. E vem a segunda etapa. A segunda etapa está no versículo 1 ainda, quando diz, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Fez a primeira etapa. E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. E a segunda etapa não tem que ver só com os apóstolos. Os apóstolos pregam, tem que ver então com uma atuação soberana de Deus por meio da pregação do evangelho. As pessoas creem. Veio a crer grande multidão, diz o texto. Uma vez estabelecida a estratégia dos apóstolos, eu estou chamando Barnabé de apóstolo, a Bíblia chama ele de apóstolo, nos 19 que a Bíblia chama no Novo Testamento. Então eu me dou essa liberdade, não no sentido dos 12, mas no sentido um pouco mais amplo de enviados pela igreja. Então, eu disse semana passada que sempre que o evangelho é pregado, nós temos resultados, nem sempre conversões. Sempre que há oportunidade das pessoas ouvirem do evangelho, ou elas vão ser mais condenadas, ou algumas vão crer. E essa é a realidade. Mas, normalmente, nós temos as duas realidades juntas. Nós temos pessoas que rejeitam, mas temos também pessoas que creem. A minha percepção é que nós não vemos muitos resultados de conversão, porque nós pregamos muito pouco. Essa é a realidade. Se você prega para 3, a chance são 3 ali, que Deus sabe que vai fazer com esses 3. Se você prega para 30, é 10 vezes 3. Se você prega para 300, é 100 vezes 3. Tô bom, né? Tá certo? Se você pregar para 3.000 no mês, a chance de Deus ter ali os seus que ele vai chamar é muito maior. Agora, se você pregar para 0, o que eu estou dizendo é assim. Como assim tem pessoas no seu trabalho que não sabem que você é crente? Como assim? Deviam saber. Como assim a gente vai no mercado e muitas vezes no mesmo mercado e lá no caixa a moça não pergunta, ô irmão, tem algum versículo? Irmão não, ô pastor, né? Tem algum texto para mim hoje? Como assim as pessoas que convivem com a gente não têm dúvidas sobre a existência? O que você pensa? O que a Bíblia diz? Nós como igreja, e mais uma vez eu converso com a gente aqui, a gente tem conseguido conviver muito bem aqui na nossa igreja entre nós. Eventualmente até com pessoas de fora. Mas a gente às vezes consegue passar horas e horas e horas comendo a gente consegue. Conversando, batendo papo, dando risada, e é muito bom, não é? Mas às vezes a gente passa horas sem mencionar nenhum aspecto dos mais relevantes para um crente, como fé, salvação, transformação, luta contra o pecado. Não tem problema, as pessoas de fora precisam saber que a gente luta. Recentemente eu estava num aconselhamento em São Paulo. Era uma situação que envolvia um outro pastor.
e estávamos em alguns pastores ajudando esse outro pastor. Precisava tomar algumas decisões. E cada pastor teve a oportunidade de dar um conselho. Éramos em 4 pastores ali e aconselhando um 5º pastor. E aí um falou, outro falou, eu falei. E de repente o pastor mais experiente falou. E ele começou a fala dizendo assim: abra comigo esse texto aqui. Nenhum dos outros 3 pastores, inclusive eu, ao aconselhar, havia aberto a Bíblia ainda. Primeira coisa que ele falou é: abre este texto aqui, eu tenho algumas colocações que eu gostaria de fazer. Olha que interessante, chama a atenção que a gente consegue até aconselhar alguém sem abrir a fonte da verdade entre pastores. Nós nos acostumamos, eu vou ser honesto com a igreja, a sermos mais ou menos limpinhos e educados na igreja, como qualquer grupo bonzinho lá fora. Nas nossas conversas aqui na igreja, a gente não faz piada imoral. Eu não me lembro. Eu me lembro de uma ocasião, lá atrás, de uma pessoa que saiu da igreja, que era bem complicada. E ele fazia. Ok? Mas a gente não faz. Que bom. A gente conversa aqui, a gente quase não fofoca. Quase. Quase não fala mal de ninguém. Para mim, não fala mal de ninguém na frente, né? Mas aqueles temas que deviam estar no nosso coração, que é o nosso Salvador, a fé em Jesus, a santificação, como a gente tem sido confrontado pela Escritura, aquele falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, nós ainda não conseguimos como igreja. É o que eu chamo de pasteurização da vida cristã. Chega ali, o leite que a gente oferece, ele é todo limpinho. Ele só não é agradável. Ele só não tem substância. Mas está tudo pasteurizadinho. Se a gente quer mudar essa realidade, se a gente quer que os nossos parentes, amigos, conheçam Jesus, que haja uma mudança, uma transformação, o que nós vamos precisar, turma, é viver o Evangelho. É ter esses temas pulsando no coração. É o assunto que está na alma. O texto diz, se você olhar comigo, falando de tal modo. E eu fico curioso para entender o que ele quis dizer. Falou de tal maneira que todo mundo falou, cara, eu quero esse Jesus. Então, falou com o coração. Essa expressão denota um pouco da paixão dos apóstolos por Jesus Cristo. Há uma chama no coração deles. Há um sentido que eles têm para viver, e nós temos, que é o nosso Salvador. Ele que nos salvou. A gente vai ter ceia daqui a pouquinho, a ceia do Senhor, a gente lembra do que Jesus fez na cruz. E a gente lembra que a gente só está aqui por causa dele. É essa paixão que a gente perde, e as pessoas percebem que não está no nosso coração. Nós somos só crentes limpinhos, mais ou menos. Mas nas Escrituras, quando a gente prega, e prega de tal modo, as pessoas ouvem. Seja para o bem, seja para o mal, mas elas ouvem. Quando a gente fala, Jesus é o Salvador do mundo, as pessoas mas você fala de um jeito diferente, eu nunca pensei assim. Você fala, Jesus é o Salvador do mundo. É a mesma frase, mas o coração é diferente. E muitos de nós não têm tido retorno ao pregar o Evangelho, ou porque não prega, ou porque ao pregar, quando prega, se prega, é algo que não é de tal modo, é de qualquer maneira. E aí chega agora a terceira etapa aqui no texto, no versículo 2, quando diz assim, então eles pregam de tal modo, muitos creem, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. A terceira etapa, que vai acontecer em praticamente todos os lugares que o apóstolo Paulo vai, ele tem uma estratégia, as pessoas se convertem e logo em seguida chega a oposição. Se um dos resultados mais prováveis da gente
pregar o evangelho, é que Deus atua soberanamente e pessoas se rendem a Jesus. Quando isso acontece, o que é provável também, o comum, o normal, uma etapa corriqueira na vida do apóstolo, na vida da igreja, é que, vindo conversões, vem também a oposição. E a oposição vem de diversas formas. Há formas brandas de oposição, como, por exemplo, abandono. Fica aí você, zombaria. Pessoas que ficam em silêncio, concordam com tudo. Vai falando de Jesus aí. E isso é uma oposição, mas é oposição branda. Há oposições que não são brandas. Blasfêmia, xingamento, apedrejamento, morte. A oposição, a análise histórica, que a gente faz a teologia histórica, ela funciona assim. Normalmente a oposição acontece quando eu vou usar um termo, né, que é perigoso, mas é quando o reino do mal está sendo saqueado. É assim que vem a oposição, porque quando a igreja está em paz, o diabo atua também, mas atua com estratégias de sedução. É mais comum, que nem hoje, que nem Canaã, né? Canaã ali, vem aqui adorar com imoralidade e tal. Nós vivemos num tempo em que a igreja não incomoda muito e o diabo no máximo seduz. Quando a igreja, entretanto, começa a ser mais assertiva na sua tarefa, normalmente o diabo usa estratégias de oposição. Aliás, é muito comum Paulo tomar uma surra. Depois que ele sair de Icônio, no próximo sermão, ele vai ser dado como morto, no versículo 19 do seu capítulo 4. Vai tomar uma surra, só falar, morreu, ufa. Aí ele desmorre depois. Né? Desculpa o spoiler. Né? Em 2 Coríntios 11, Paulo faz um resumo de tudo que ele já enfrentou por causa do Evangelho. Em 2 Coríntios 11 ele diz, são os outros que se chamam apóstolos, servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar dessa forma. Se eles são, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, aí ele começa. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 dá 39 vezes 5, 390 dá 185 açoites. É isso? Isso. Não sei, né? 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar, estive viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rios, assaltantes, compatriotas, gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. O que Paulo está dizendo? Oposição, dificuldade, luta, quando se prega o evangelho, isso é comum. É o normal. Temos a nossa igreja, nós não temos enfrentado grandes oposições, já tivemos algumas oposições de dentro, mas de fora não me lembro. Paulo reconhece que a oposição de dentro ela é real, 2 Timóteo 2, 24 a 26, mas a impressão que eu tenho, turma, é a seguinte, no dia que a nossa igreja começar a mexer com a vizinhança aqui, pregando esse Jesus que salva, que perdoa, que transforma, e as pessoas começarem de fato a mudar de vida, vem oposição lá fora. Vai por mim. Há o texto de 2 Timóteo 3,12 que diz assim, de fato, ele começa com de fato, isso é real. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É quase que uma promessa. Antigamente tinha caixinha de promessa. Já ouviram falar disso? Não? Alguém já viu caixinha de promessa? É muito legal a caixinha de promessa. Só tem promessa boa, só boa. Eu queria que tivesse 2 Timóteo 3,12 aqui, que isso é uma promessa. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Porque caixinha de promessa era assim. É um monte de versículo em cartão, não é? Aí, o que eu vou pegar hoje? O que o Senhor tem para mim, né? Aí ele fala, nossa, hoje Deus está comigo, né? Olha lá, 1000 cairão ao teu lado, né? É isso, Senhor. Aí, no dia seguinte, vai lá, pega, já pensou? Todos os que querem viver piedosamente, opa, sai para lá, já queima, né? Serão perseguidos.
serão perseguidos. Paulo experimenta isso, começa uma oposição que depois vai culminar com a expulsão dele. Quero seguir então a próxima etapa aqui, porque ela é interessante. Então começa com uma estratégia estabelecida, depois vem Deus soberanamente atua na pregação do evangelho, pessoas se convertem, começa a oposição e vem um quarto passo, aí uma quarta etapa que é versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Há uma expressão aqui muito interessante que eu coloquei ali, demoraram-se ali muito tempo. E a próxima etapa tem que ver com essa demora, esse longo período de ensino e fortalecimento dos irmãos. Turma, não existe ministério sólido que fica, ministério que se perpetua, não existe ministério sólido de curto prazo. Não existe. Nem hoje, nem na época do apóstolo. Quando pessoas se convertem, elas precisam de tempo para aprender, para crescer, para dar umas cabeçadas, aprender de novo, crescer de novo. Um dos maiores erros, inclusive, que eu vejo que pastores jovens cometem muitas vezes, é assim que chegam numa igreja, falam assim depois de 2, 3 meses, está tudo errado, vou mexer. O que é isso? Eu tenho uma história, que essa eu vi, né? Eu sempre conto para vocês, um indivíduo chegou numa igreja no sábado, seminarista. No domingo, ele chamou o pastor. E eu estava passando, eu lembro até hoje, né? Eu sei, aqui na cidade, né? Estava passando, o pastor falou, Pedro, senta aqui. E aí, conforme eu sento, o seminarista chegou para o pastor tinha mais de 50 anos, muitos anos de ministério, o seminarista falou assim, pastor, estou vendo algumas as coisas da sua igreja que precisam mudar. Ele chegou no sábado, ele teve a reunião com o pastor no domingo. Isso não é história. Como assim? Ministério é longo prazo. A gente tem que mexer algumas coisas, mas longo prazo. Eu lembro, a pessoas às vezes falam, poxa, a sua igreja não evangeliza. Há 9 anos atrás a igreja estava acabando. Agora não, agora precisa evangelizar. Agora pode cobrar. Estou cobrando vocês. E a mim também. Mas é como uma construção. Precisa fazer a fundação, construir umas paredes, pôr o telhado. Aí a gente decora a casa. Agora, depois de um tempo, as pessoas começam a ter uma estrutura, um alicerce para replicar o evangelismo e tudo mais. Eu tenho conversado com alguns irmãos aqui, mencionado algumas questões importantes para mim. Por exemplo, eu estou com 9 anos de ministério aqui na igreja. São 16 anos como membro, 9 anos como pastor. Já é bastante, né? O Sergião estava falando, eu mencionei isso para ele esses dias, falou, rapaz, 9 anos já? Passa rápido, né? Nem parece que... Pois é, né? Você tem noção para mim, né? 9 anos aqui como pastor da igreja. Sendo que eu ia ficar 6 meses, né? Demorou um pouquinho mais. Cuidado com os 6 meses, cuidado com... Mas eu tenho pensado, com 46 anos, o que eu quero para o meu ministério. E eu estou cada dia mais convicto de que ninguém tem um ministério que não seja de 10, 15, 20, 30 anos. Um ministério que permaneça, que seja frutífero. É muito difícil com menos do que isso. Não estou dizendo que Paulo ficou isso tudo, não. É que lá era um outro esquema, eles ensinavam diariamente, normalmente. Ok? Mas eu me lembro, no segundo ano dessa igreja, logo que nós chegamos, talvez terceiro ano, um ano depois, em que se dizia, nossa, a igreja, na época, a Igreja Batista Redenção, de Atibaia, vai ter 500 pessoas. Como se... De fato, a igreja começou a crescer e foi uma época muito, muito estranha, muito ruim para a igreja. Porque as pessoas chegaram insatisfeitas e saíram insatisfeitas, enfim.
Mas o que acontece é que as igrejas, elas chegam, às vezes crescem, mas elas precisam de tempo para sedimentar seus valores. Para a coisa ficar, sabe? É assim que nós somos. Tempo de crescer na teologia e na prática. E eu sempre digo, é muito mais fácil crescer na teologia do que na prática. Eu te ensino, eu te dou uma aula de 40 minutos sobre perdão. Super tranquilo, você vai entender, você vai replicar, você pode dar essa aula onde você quiser. Agora, quando tem que perdoar, tá, eu sei a teoria, agora eu preciso aplicar. Aí, meu amigo, é aconselhamento, é conversa. Não é tão simples. Então, a gente vai crescer aqui, mas vai crescer aqui. E isso demora. E aí, Paulo e Barnabé sabem disso. E a quarta etapa, eles passam um tempo ensinando a igreja. E chega então a última parte aqui, que está dos versículos 4 a 7, a última etapa, que diz assim: o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Deu treta. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os gentios e judeus, juntamente com os líderes, com as autoridades, para maltratar os apóstolos e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiam para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. E no ministério do apóstolo Paulo, a última etapa é agora a quinta, que é a expulsão ou a retirada dos apóstolos, e eles recomeçam o ciclo de aplicação da estratégia, atuação soberana de Deus, oposição, ensino e retirada. Começam esse ciclo em outro lugar. O que eu acho interessante é que quando a coisa começa a engrenar, o pessoal está sendo ensinado, os apóstolos estão fazendo milagres, tá, a igreja amadurecendo, a oposição fica acirrada, eles são expulsos ou são obrigados a sair dali. O que acontece, turma, é que é muito comum a igreja, eventualmente, ficar sem seus líderes fundadores. Muito comum. E é muito comum Deus pegar esses fundadores ou pastores já estabelecidos e levar para outros lugares. Por isso que eles ensinam os irmãos. Porque a igreja precisa continuar. Sem os apóstolos. Uma coisa, qual igreja você vai? Eu vou na igreja do apóstolo Paulo. Semana seguinte, e aí, como está o apóstolo? Ele saiu. Aí, né? E agora, hein? Deus tinha um plano dos apóstolos saírem. E a igreja precisa seguir tudo. A igreja de Cônio ficou. Ela é uma das igrejas que Paulo escreve, a carta aos Gálatas. Uma carta que revela vários problemas nessa igreja e em outras ali da região. Uma carta que fala que vocês precisam aprender a andar no Espírito, precisam aprender a desenvolver o fruto da santidade, é contra o legalismo. Mas a realidade é que a igreja precisa aprender, muitas vezes, a seguir sem seus líderes fundadores ou sem seus líderes principais. Turma, acho que a boa notícia que eu tenho para vocês é que eu nem sempre serei o pastor de vocês. Essa é uma ótima notícia para todos nós, eventualmente. Aliás, mais recentemente, eu tive bastante vontade de buscar uma outra experiência ministerial. Fiquei muita vontade, pensei, a vontade vem às vezes, né? Mas sabe o que me deixa tranquilo? Se eu ficar, a gente continua juntos aqui. Se eu for, igrejas sobreviveram à saída de Paulo e Barnabé. Com seus problemas, mas sobreviveram, não sobreviveu? Carta aos Gálatas mostra que sobreviveram. Com muita luta, mas sobreviveram. Se um dia a gente for, eu for, e minha família fomos para outro ministério, vocês têm responsabilidade de ficar e sobreviver como igreja. Escolher um pastor, ou pegar alguém da congregação que já tenha o chamado, no sentido de já ter as qualificações pastorais. Seja como for, turma, nenhum de nós é dono dessa igreja. Eu não sou e vocês também não são. O que nós precisamos é administrar o que nós temos no momento. No momento, sou o pastor dessa igreja. Se eu não for,
vocês continuam como igreja, ok? Como o apóstolo Paulo foram expulsos e saíram. Eu peguei o bastão de um pastor nessa igreja. Não sou o fundador dela. Esse pastor já tinha pego o bastão de outro. Pode ser que daqui a pouquinho eu passe o bastão para outro aqui. E a gente segue, os irmãos seguem. Se Deus colocou os irmãos para viverem nessa cidade nos próximos 20 ou 30 anos, vocês já sabem o lugar pelo qual vocês devem lutar. É essa igreja. E você? Não sei. Eu não sei. Hoje estou aqui, ok? Não tenho nada, não tenho nenhum convite, não tenho nada. Mas o que eu estou dizendo, a igreja precisa saber sobreviver. Então aproveita o máximo que nós temos hoje, porque a gente não sabe o futuro. Aproveita o curso, aproveita os ensinos, porque pode ser que a gente precise. Como essa igreja, sem saber, começa uma divisão. O apóstolo fala, amigos, agora está com vocês. Tchau, estou indo para a próxima. E vai e apanha na próxima. E essas são as etapas, turma, que eu queria trazer para vocês aqui. Primeiro, uma estratégia. A atuação soberana de Deus vem à luz dessa estratégia. Há um levantamento de oposição. Há depois um longo período de ensino e fortalecimento da igreja. E depois Deus leva os fundadores para outra cidade. Pensando nas igrejas aqui da cidade, há 20 anos, quando eu mudei para cá, havia duas grandes igrejas aqui, duas principais. A igreja Apiba e a IECA eram as duas grandes igrejas da cidade. E o que me chama a atenção é que os pastores naquela época, os pastores da cidade, eram basicamente o pastor Mendes e o Totti, que era da IECA. Muitos de vocês conheceram os dois. 20 anos depois, nenhum dos dois está mais aqui. O pastor Mendes se aposentou, mora nos Estados Unidos hoje. O pastor Carlos, o pastor Totti, foi para Moçambique, atua lá. E as igrejas seguindo. E esses são os processos comuns aqui. Há uma estratégia, atuação soberana de Deus, vem oposição, os irmãos são fortalecidos e a igreja passa o bastão para novos líderes. Como eu já apliquei cada um dos pontos aqui, eu só quero encerrar aqui, dizer que hoje nossa igreja está no ponto 1. Estamos estabelecendo a etapa 1 aqui, uma estratégia teologicamente coerente de pregar o evangelho nessa cidade. E o que eu quero dizer como pastor de vocês, por enquanto, vamos trabalhar. É isso que Deus nos colocou aqui para fazer hoje. Estamos entre o ponto 1 e o ponto 4. Os outros não sei. Ok? Então nós estamos no momento querendo ir para fora e também fortalecendo a igreja no ensino. E é isso que eu tenho para mim e para você. E essa vai ser a minha oração agora. Para que a nossa igreja proclame e ao mesmo tempo que ela amadureça. E é isso que eu tenho. Vamos orar. Senhor Deus, a minha impressão é que a nossa igreja tem amadurecido o suficiente para ser uma igreja que atrai pessoas para o Teu reino, para o Senhor, através dos nossos relacionamentos, da forma como a gente lida com a Escritura. E esse é o meu pedido, Senhor, nos faz uma igreja que é luz para os de fora. Que a gente vá até eles, ativamente, na semana, estabelecendo uma estratégia pessoal e uma estratégia de grupo para alcançar pessoas lá fora. Pessoas te conheçam, saibam que o Senhor é o Salvador, que morreu pelos pecados da humanidade. E o Senhor é aquele que, tendo sofrido na cruz, e depois ressuscitado ao terceiro dia, oferece salvação para todo aquele que crê. Ao mesmo tempo, o Senhor traz pessoas aqui, como o Senhor já fez em outras épocas, e eu testemunhei o Senhor fazendo isso ao longo desses últimos 20 anos. Esse é o meu pedido, faz isso. Traz pessoas também, que a gente alcance e que as pessoas venham. E ao mesmo tempo, Senhor, prepara a nossa igreja, amadurece os irmãos, dá uma nova perspectiva sobre a Escritura, sobre o valor de termos a Bíblia como a Tua Palavra. E que essa igreja, ao amadurecer, esteja pronta para processos futuros, seja de oposição,
seja também de mudanças que o Senhor eventualmente queira fazer no nosso meio. Obrigado pelo tempo juntos como igreja hoje aqui e faz-nos uma igreja proclamadora. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus. Amém.